Oi, turma. Vamos dar início a mais um estudo e vamos começar falando um pouco da análise combinatória e sobre o princípio fundamental da contagem. Então, primeiramente, vamos entender o que é análise combinatória. O que é que estuda a análise combinatória? Para que serve esse estudo? Então, algumas perguntas podem estar passando pela cabecinha de vocês, né? Por que eu devo estudar esse conteúdo? Então, gente, a análise combinatória ela é uma parte da matemática que estuda as possibilidades de um acontecimento, as possibilidades de acertar na loteria, por exemplo, as possibilidades de formar as placas de carro de uma determinada região, ou os números de telefones possíveis de uma determinada cidade, ou de um prefixo, de uma operadora. Então, esse estudo é feito a partir dos conhecimentos de análise combinatória. A origem desse conteúdo ele está ligado aos jogos de azar, tais como lançamento de dados, jogos de cartas, etc. Então, a partir dos estudos de analisar as possibilidades de você acertar ou errar, você ganhar ou perder, qual era a chance que você tem de ganhar em um determinado jogo, através desses estudos é que surgiu essa parte, esse conteúdo, análise combinatória. Atualmente, esse estudo ele está ligado à estimativa de certos jogos populares, como as loterias, né? A loteria esportiva, a loto, a loteria federal, além de outros jogos que existem e que são muito usados, né, esse estudo. Mais especificamente, nós temos aqui confecções de horários, os planos de produção, números de placas de automóveis, como número de telefone, número de documentos, para saber a quantidade de números que pode ser formada a partir, né, daquele prefixo, seja número de telefone, as placas de automóveis. Se observar as placas de automóveis, ele é composto por letras e números, que cada região ele tem umas letras que vão iniciar essas placas acompanhadas de certos números, né? Então, o que diferencia as placas de uma região para outra vão ser as letras, né? Então, é feito cálculo a partir dos estudos da análise combinatória. E a gente vai analisar primeiro, a primeira parte da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Então, esse princípio, ele vai nos dar um entendimento, né, de como vai ser os cálculos na análise combinatória. O princípio multiplicativo, pois a operação envolvida vai ser uma operação de multiplicação e em muitas das situações é apenas a multiplicação. Então, esse princípio fundamental da contagem, ele estabelece um método indireto de contagem de um determinado evento. Então, o que é um método indireto? É porque ele faz o cálculo de uma maneira rápida, certo? Contando todas as possibilidades de um acontecimento. Quando se fala de um evento, é um determinado acontecimento que você pode estar realizando. Esse acontecimento pode ser escrever a quantidade de números de telefone de uma determinada região. Então, não vai enumerar todos esses números de telefone, mas você pode calcular a quantidade de, tá? Então, esse princípio fundamental da contagem, ele vem para facilitar essa contagem. E esse princípio, ele pode ser enunciado dessa forma. Se um evento é um acontecimento, ele pode acontecer em etapas sucessivas e independentes. Então, um determinado acontecimento, ele pode acontecer de N etapas. Quais são essas etapas? Se a gente for escrever uma placa, as etapas vai ser quantas letras nessa placa e quantos números. Então, vai ter a primeira letra, vai ter a segunda, vai ter a terceira, certo? E assim sucessivamente, vai ter ou o primeiro número, ou o segundo, e são
as etapas. Então, o que é o evento 1? É o número de possibilidades da primeira etapa. Vamos chamar de evento 1, ou seja, primeiro evento, primeira etapa, vamos representar por E1. E2 é o número de possibilidades da segunda etapa. E assim sucessivamente até um EN, que é o número de possibilidades da enésima etapa. Ou seja, de um modo geral, a gente vai ter o produto dessas etapas, que são essas possibilidades de cada etapa. Vai ser E1, vezes E2, vezes E3, vezes E4 e assim sucessivamente, quantas etapas existirem. É o número total de possibilidades de um determinado. Então, vamos esclarecer através de exemplos de situações bem práticas. Por exemplo, quantas placas para identificação de veículos podem ser confeccionadas com 3 letras e 4 algarismos? Então, nós temos 3 letras. Então, qual é o evento? Qual é o acontecimento? É a identificação das placas, são as placas. Essas placas elas vão ser confeccionadas com 3 letras. Vão ser possíveis ser formadas, né? Quantas placas serão formadas? Quantas serão possíveis? Então, vamos analisar que são 3 letras. Que letras são essas? São as letras do nosso alfabeto. Então, quantas letras tem no nosso alfabeto? Então, nosso alfabeto ele possui 26 letras. Então, na primeira etapa, que é a escolha da primeira letra, temos 26 letras. Então, essa é a quantidade de possibilidades para a primeira escolha, que é a primeira letra da placa. A segunda letra também são 26. Vamos analisar se é possível repetir a mesma letra. Então, na situação de quantas placas para identificação de veículo pode ser confeccionado com 3 letras e 4 algarismos. Não fala se essas letras são ou não são repetidas. Então, se não fala que podem ou não podem ser repetidas, é porque podem. Então, essas letras elas podem ser repetidas, porque senão a questão teria que dizer distintas ou diferentes, letras diferentes, números diferentes, algarismos diferentes. Então, como a questão não falou nada, significa que não há nenhuma restrição. Restrição é pode ou não pode? O que é que pode, o que é que não pode? Então, não há nenhuma restrição. Então, quando não pode acontecer, não pode ser colocado, não pode repetir, é uma restrição. Então, aqui no caso, diz que é 3 letras e 4 algarismos e não disse mais nada. Então, não tem restrição. Então, vamos analisar a resolução. Tá. O que é o evento, a etapa 1? A etapa 1 é uma letra, porque a placa ela é formada por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Então, a etapa 1 é a escolha da primeira letra. A etapa 2 é a escolha da segunda letra. A etapa 3 é a escolha da terceira letra. A etapa 4 é a escolha do primeiro algarismo. A etapa 5 é a escolha do quarto algarismo, ou do segundo algarismo. A etapa 6 é a escolha do terceiro algarismo. E a etapa 7 é a escolha do quarto algarismo. Então, eu simplifiquei aqui a escrita ALG, algarismo. Então, são 4 algarismos e são 3 letras. Então, a gente vai multiplicar cada uma das etapas sucessivamente. Então, são 7 etapas. É 1 vezes E2, vezes E3, vezes E4, vezes E5, vezes E6, vezes E7. Então, identificar cada um. Quem é o E1? É a escolha de uma letra. Então, o nosso alfabeto tem 26 letras. Então, eu vou escolher uma das 26. Então, serão 26 possibilidades de escolha. Etapa 2, novamente eu posso utilizar qualquer uma das letras. Também eu tenho 26 letras. E a etapa 3, também 26. São as 26 letras do alfabeto. Já para os algarismos, nós só temos 10 algarismos no nosso sistema de numeração, que é de 0 a 9. Então, os algarismos são os símbolos usados no nosso sistema de numeração. Então, é o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
Então, total são 10 algarismos. Então, na etapa 4, 5 é 10, etapa 6, 10 e etapa 7, 10. Então, vai ser 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Dá um total de 175.760.000 placas. Essa é a quantidade de placas que podem ser confeccionadas com a quantidade de 3 letras e 4 algarismos, admitindo repetições de letras e repetições de algarismos. Então, quando a gente não tem uma questão que é distinto, que é diferente, significa que nós podemos estar repetindo a mesma letra e o mesmo algarismo. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo de que seja o estudo da análise combinatória, que é analisar as possibilidades de um determinado evento ou acontecimento. Segundo exemplo, quantos números de telefones com 7 algarismos, observa que também não fala em distintos, não fala em diferentes, fala que são 7 algarismos, e prefixo 2, 4 podem ser formados. Então, nós já temos um prefixo, quer dizer prefixo, que esse número ele é igual para todos os números de telefone. Então, todos os números vão começar por 2, 4, 4, são prefixos. Então, aqui alguns números possíveis. Então, quais são a quantidade de números de telefone possíveis? Então, aqui alguns números. 32, 15, podem ter 244, 51, 38, 244, 0008, 244, 23, 44, 244, 000. Então, observe que pode repetir algarismo, certo? Que não há essa restrição de repetir ou não. Então, pode repetir. Então, eu tenho 10 possibilidades, porque nós temos 10 algarismos nas etapas que isso pode acontecer. Observe que o 244 é o prefixo, então ele não vai mudar de telefone para telefone, de número para número. O que vai mudar são os algarismos a partir do quarto. Então, o quarto, quinto, sexto e o sétimo algarismo, eles vão mudar de um telefone para outro. Pelo menos um deles tem que estar diferente, porque senão vai acontecer de ter números iguais. Os números de telefone, eles não podem ser exatamente iguais. Tem que ter pelo menos um dos algarismos que diferencia do outro. Então, quantos são os números de telefone possíveis? Então, o prefixo 244, ele não vai diferenciar, mudar de um telefone de um número para outro. Ele vai continuar o mesmo. Então, vamos ter as possibilidades a partir do quarto algarismo. Então, o quarto algarismo eu posso ter de 0 a 9, então eu tenho 10 possibilidades. Então, eu vou ter 10 para a etapa 1, que é onde vamos poder alterar. Na etapa 2 também vai ser 10 possibilidades, que é o algarismo da posição, na quinta posição. O algarismo da sexta posição no número também são 10 possibilidades. E na sétima posição também são 10 possibilidades de 0 a 9. Observe que o número 244000 é possível, assim como 244111. Pode repetir o 1 4 vezes, pode repetir o 2 4 vezes, e assim sucessivamente. Ou pode estar mudando para outro algarismo. Então, é 10 vezes 10 e 10, e vai dar 10 mil números de telefones diferentes, com o prefixo 244. Esse não se altera, esse não vai mudar. Por isso, ele fica aqui na frente fixo. Então, a partir do quarto algarismo é que a gente começou a calcular as possibilidades de cada evento ou de cada etapa. São 4 etapas, que são os 4 algarismos que podem ser alterados, né? Que nós podemos estar mudando de um número para outro. Próxima questão, nós temos aqui: numa Olimpíada de Matemática concorrem 100 participantes e serão atribuídos 2 prêmios, um para o primeiro lugar e outro para o segundo lugar.
De quantas maneiras poderão ser distribuídos esses prêmios? Então, eu tenho um prêmio para o primeiro lugar, ou seja, um desses 100 participantes vai ganhar o primeiro lugar e outro vai ganhar o segundo lugar. Então, quantas são as possibilidades que nós vamos ter de maneiras diferentes de ocorrer distribuição? Então, são 2 prêmios, então nós temos 2 eventos. O etapa, né? 2 etapas. Etapa 1, eu botei evento aqui, era ser etapa. Etapa 1 é o ganhar o primeiro lugar. E etapa 2 é o ganhar o segundo lugar. Então, nós temos duas etapas. Então, para o primeiro lugar, os 100 participantes estão todos querendo o primeiro lugar. Então, vai ter 100 possibilidades. Só que um desses 100 vai ganhar o primeiro lugar e vai restar 99 participantes que vão concorrer ao segundo lugar. Ok? Então, nós vamos ter 1 vezes 100 vezes 99, que vai dar 900 maneiras diferentes de distribuir esse prêmio. Por exemplo, nós podemos ter aqui João, Maria, José, Pedro, alguns dos participantes. João pode ganhar o primeiro prêmio e Maria ganhar o segundo. É uma possibilidade. Pode ser João e Pedro, pode ser Pedro e João, que é diferente, pois quem ganha o primeiro lugar é João e que ganha o segundo lugar é Pedro. Se eu disser que é Pedro que ganha o primeiro lugar e João o segundo, é um acontecimento, é uma possibilidade diferente. Então, o evento vai ser quantidade de possibilidades, vai ser 9.900 possibilidades, ou seja, maneiras diferentes de se distribuir esse prêmio. Somente 2 ganhar, claro. Podem ser 9.900 possibilidades diferentes. Então, o princípio da análise combinatória é estudar possibilidades e não o que vai acontecer. Quem vai ganhar? Não importa, eu quero saber quantas maneiras diferentes. Então, nesse evento, que são 100 participantes para 2 lugares, para a distribuição de 2 prêmios, nós vamos ter 9.900 maneiras de distribuir esse prêmio. Observe que, no caso, evento 2 tem um participante a menos que o evento 1. Ou seja, na etapa 2 tem um participante a menos, pois um desses participantes ganhará o primeiro prêmio. Não pode ganhar o segundo, por isso que vai ficar apenas 99. Não é possível ele concorrer aos 2 prêmios. A maneira da gente analisar essas possibilidades é através da árvore das possibilidades. Porém, nos exemplos anteriores, fica inviável se fazer uma árvore das possibilidades com a quantidade de possibilidades que nós observamos. Observa que no exemplo 1, deu mais de 1 milhão. No evento 2, deu 10.000. E aqui no evento 3, também deu um número muito alto. Então, é impossível se mostrar as possibilidades através dessa árvore das possibilidades para um evento com muitas possibilidades. Então, eu coloquei aqui um exemplo, onde as possibilidades elas são poucas. Então, sendo poucas, podemos demonstrar essas possibilidades. E daí você poder ampliar para os eventos onde as possibilidades são muito grandes. Então, para montar os clientes possuem 2 opções de pão, centeio e integral. Possui 4 opções de recheio, que é o frango, presunto, queijo ou vegetariano. De quantas maneiras um cliente pode montar um sanduíche com um tipo de pão e um de recheio? Então, o evento ele tem o tipo de pão, que são 2, ou seja, 2 possibilidades para escolher o pão, e o evento, ou etapa 2,
é o tipo de recheio. No caso, nós temos 4 tipos de recheio. Então, tenho 4 possibilidades de escolha. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a etapa 1 é a escolha do pão, 2 possibilidades. A etapa 2, que é a escolha do recheio, eu tenho 4 possibilidades. Então, eu posso ter 8 possibilidades no formar o pão, o sanduíche. Para formar o sanduíche, eu tenho 8 possibilidades diferentes, que é multiplicando 2 vezes 4, que é a possibilidade de escolha do pão, vezes as possibilidades da escolha do recheio. Então, vamos analisar as possibilidades através dessa árvore das possibilidades. O que é essa árvore? É uma demonstração de como pode ser formada essas possibilidades. Então, o pão ele pode ser centeio e integral. Observe apenas 2 possibilidades. Se escolhermos o pão centeio, a massa do pão é centeio, então nós vamos poder rechear esse pão com frango, é uma possibilidade. Então, vai ser CF, e a possibilidade de centeio com frango. Mas eu posso fazer centeio com presunto, CP, que é diferente de CF. Centeio com queijo. Então, eu posso ter a possibilidade do pão centeio com recheio de queijo. Então, CQ. E centeio vegetariano, CV. Então, observe, com a escolha do pão centeio, eu tenho 4 possibilidades de sanduíche diferentes. O mesmo acontece quando a escolha for o pão integral. Posso rechear esse pão com frango, eu posso rechear esse pão com presunto, ou com queijo, ou com vegetariano também. Então, vai ficar IF, que é integral com frango, IP, que é integral com presunto, IQ, que é integral com queijo, e IV, integral vegetariano. Observe que a árvore das possibilidades, que é essa ramificação que a gente pode observar aqui, nos dá 8 possibilidades diferentes. Então, são 8 maneiras diferentes de se montar um sanduíche. Então, o sanduíche é o evento. A escolha do pão é uma etapa e a escolha do recheio a outra etapa. Então, basta multiplicar a escolha que eu tenho do pão vezes 4, que é a quantidade de escolha que eu tenho para o recheio. Então, 2 vezes 4, 8 possibilidades para montar um sanduíche. Então, a árvore das possibilidades, ela nos dá uma visão para compreender o que são as possibilidades, que é um dos conceitos fundamental dentro da análise combinatória, assim, entender o que são possibilidades, certo? Então, a quantidade de maneiras diferentes que nós podemos estar montando alguma coisa, montando um evento, um acontecimento. Se for formar número, quantos números eu posso formar? Então, se for formar placa, essa placa tem números e letras. Se for formar senhas, como é composta essa senha? Você vai ter símbolos, vai ter letras, vai ter algarismos, certo? Então, cada acontecimento tem sua característica. E a gente tem que obedecer essas características. Então, por hoje era isso. Até a próxima.